Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, um dos livros do Pentateuco Espírita, um dos 5 livros, mas basicamente na questão, na verdade não é uma questão, são considerações, porque o livro todo ele é feito de perguntas e respostas. Essa questão 222, esse item 222, ele fala sobre um assunto muito importante, que são as considerações sobre a pluralidade das existências, Então, eu trouxe algumas anotações para que a gente possa nos debruçarmos aqui e falarmos um pouquinho a respeito da reencarnação, das pluralidades da existência, da unicidade da existência. E a primeira pergunta, o primeiro questionamento, que passou assim pela minha cabeça quando eu peguei o convite à aula, vem o tema para a gente, e eu vi esse tema e falei assim, nossa, mas por que a gente vai estudar esse tema, Por que nós precisamos compreender esse tema? E me veio na cabeça logo a resposta, Veja o mundo que você está, Nós estamos assim, século 21, 2024, um mundo já muito tecnológico, um mundo atualizado, mas as guerras continuam, o sofrimento continua, a fome continua, a discriminação continua, não é verdade? Então assim, será que Deus está punindo a gente? Será que Deus está zangado com a gente e nos punindo, nos mandando castigos? E nós vamos ver que não, Então, nós passamos hoje a ilusão do apego material, por exemplo, É uma das enfermidades do planeta hoje. É uma das enfermidades do planeta, Muito apego, material. A gente esquece que não passa pelo túmulo os bens materiais, Somente as virtudes. E nós vamos falar muito delas hoje, Nós temos ainda hoje como problemas no planeta, que os menos instruídos pensam que é castigo do Pai, as fomes, a discriminação. Então, são problemas do nosso planeta hoje que nos mostra que estamos assim colhendo frutos de uma plantação que já fizemos no passado, a coletividade toda, a humanidade toda. Então, precisamos de entender muito bem essas instruções da questão 222 do Livro dos Espíritos, que ela nos traz um certo consolo, e que na verdade não é um castigo do Pai, Ele não vem aqui nos castigar e nos dar problemas para que não possamos nem sequer resgatarmos dívidas, Como muitos pensam que fala na unicidade das existências, ou seja, uma vida só. Então, Kardec estudou muito bem a questão da reencarnação. Ela não é nova, Não foi o Espiritismo que trouxe isso. Ela vem lá dos tempos mais remotos. Por exemplo, Pitágoras já participava dessa religião que falava sobre a reencarnação. Os indianos, os hinduístas e outras religiões da época que já tratava da reencarnação, inclusive da reencarnação com relação à metempsicose, Essa metempsicose era quando a alma migrava para animais, Acreditavam eles que isso era possível. Por quê? Porque aquele que fez muito mal aqui na Terra seria punido reencarnando em alma de animais, Então, Kardec, quando trouxe a doutrina espírita para nós, através do seu Pentateuco, de todos os seus livros e edições, propriamente dito no Livro dos Espíritos, falou muito a respeito disso, lá no item 222, Então,
sobre a pluralidade das existências, nós vamos falar primeiro então sobre a pluralidade das existências, ou seja, reencarnarmos em um novo corpo, diferentemente daquela reencarnação dos cristãos, né? Que era a ressurreição que eles acreditavam, né? E que foi muito dito lá na Bíblia sobre Lázaro ter voltado no próprio corpo. Não é essa reencarnação que inclusive está no Evangelho, né? Isso foi relatado pelos evangelistas, dizendo que Jesus deixou bem claro que não era essa a reencarnação. A reencarnação é o espírito voltar em um novo corpo, né? Então, rapidamente passando, nós somos criados por Deus, né? Caímos lá nos mundos, nos mundos de mineral, nos reinos mineral, fazemos lá um monte de anos de um estágio, aprendemos sobre a atração, por exemplo, passamos pelo vegetal para aprender a sensibilidade, passamos pelo reino animal para aprender sobre o instinto, né? E quando tudo isso está dentro de nós já, que não é um espírito ainda, mas é como se fosse uma passagem de uma coisa muito inteligente, e vou dizer assim, um princípio inteligente, que vem vindo e vem acumulando experiência. E quando a gente passa pelo reino animal, a gente é promovido aos mundos aqui para poder passar as experiências, né? Então a gente ganha o livre-arbítrio, tem mais uma queda, e a gente foi para os mundos primitivos, já passamos pelos mundos primitivos. E nossa, quantas reencarnações a gente teve lá, né? E o objetivo dessas reencarnações seria desenvolver aquilo que Deus deixou dentro da gente ao nos criar, todas as virtudes, né? Então tem uma ponta da criação, uma ponta da gente ser espírito puro. Todo esse espaço que acontece, a gente vem fazer experiência, como estamos aqui agora, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos nos purificando. Do que, Marco? De um monte de coisa, né? Principalmente daquelas que a gente não se lembra das reencarnações passadas, né? Então, esse é o objetivo da reencarnação, né? Resgatarmos as nossas dívidas passadas, porque a cada reencarnação a gente faz um monte de bobagem, né? Então, algumas não dá para a gente pagar, quitar, né? Dentro da própria encarnação. Então, o que acontece? Deus nos dá uma outra oportunidade através de uma outra encarnação, né? Quando a gente desencarna, a gente vai para a erraticidade, para o mundo espiritual, e lá a gente faz uma compilação do que foi feito aqui, vê erros, vê acertos, fica com os acertos dentro, os erros a gente é convidado a voltar para refazer, né? Então, um dos principais ensinamentos desse item 222 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Imagine nós, se a gente estivesse na unicidade, que seria uma vida só, como muitos acreditam, porque não é possível, gente, que vendo hoje tudo que acontece na Terra, e a gente falou um pouquinho no início da introdução, né, com essas guerras, com essas lutas, governos corruptos, criminosos, governos que só governam para uma parcela, né, um monte de doenças que passam pela Terra. Imagine se a gente tivesse só uma vida, né? Então, como Deus seria justo? Mas como assim, Marco? Porque se todo mundo nascesse no dia 1 e fosse embora lá no último dia, estava tudo certo. Então, quem puder mais, chora menos, e aí valia tudo. Mas não é isso, né, gente? Não é isso. Não dá para fazer tudo numa vida só. Por que não é isso, Marco? Porque, por exemplo, e aqueles que nascem e em seguida já desencarnam? Qual seria a justiça divina se a gente cresce na unicidade, em uma vida só? Não dá para pensar que Deus teria tanta injustiça assim, né? Nós, já da doutrina espírita, já temos a consciência de que o espírito, nosso irmãozinho, veio, né? Cumpriu naquele pedacinho de tempo aquilo que ele se comprometeu na espiritualidade. Lembra que nós falamos? Desencarna, vai para o mundo espiritual para fazer uma
um balanço do que foi, né? Então eu falo, olha, faltou fazer aquilo, caramba, hein? Tá bom, posso voltar? Tá, mas você vai precisar de quanto tempo? Vou precisar de um mês. Então ele vem e enche a mãe de alegria, enche o pai de ternura, né? E o pai e a mãe se apega tanto e vê aquela bênção, que aí ele cumpriu, olha, ganhou o amor do pai e da mãe, e vai embora. Morreu, a carne fica, o espírito é imortal. Nos ensinaram desde criança, é um absurdo, de que nós morremos e temos uma vida só. Isso, gente, é uma bobagem, porque você olha por todo lado, você vê bênçãos divinas por todos os lados. Você vê criança, ao contrário agora, né? Você vê criança de 5 anos tocando uma peça de Beethoven, de Chopin. Da onde vem isso? Como que ele aprendeu isso com 5 anos? Somente a reencarnação explica. Era um belo do músico na reencarnação anterior, veio e trouxe aquilo que lhe agrada, que lhe faz feliz. Então, a única condição da gente entender que Deus é soberanamente bom e justo, né, e suas leis são imutáveis e atemporais, elas não se mudam nunca, né? Ela é válida lá para o infinito no passado, como para a eternidade no futuro. Como vale hoje, são as mesmas leis, ontem, hoje e sempre. Então o Pai não ia ser tão injusto assim, né? Deixar uma vida só para que todo mundo, o forte ganha, o fraco perde, né? O pobre passa necessidade, o rico esbanja, o doente se amargura, né? Sofre tristeza, e o sadio goza de uma vida plena e saudável. Não, né? Nós precisamos entender que todos nós já fomos ricos, pobres, homens, mulheres, enfermos, né? Já praticamos todas as atrocidades possíveis que a gente possa cometer, e muitos ainda cometem hoje, né? A gente vê tudo isso que está no mundo, a gente falou no começo, né? Então a gente precisa, e nos diz nessa questão 222, né, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele se preocupou com isso, né? O que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? Porque é a nossa vez, né? Tem alguém pensando que o meu problema é maior do que o dos outros e não tem solução? Se tiver, gente, pode esquecer. Porque Deus nos dá todos os dias para que a gente possa se movimentar, e que é isso que Jesus quer da gente, o movimento das energias, né? O movimento das leis dele, do Pai, aqui, onde nós estamos praticando nossas experiências. O que você quer dizer com isso, Marco? Eu quero dizer que a gente precisa, primeiro, perdoar, né? O perdão traz doença para a gente. Aí eu fico doente e falo, Deus, como você é injusto. Nossa, trabalhei até agora que eu me aposentei, eu estou doente. Pois é, né? Lembra daquela passagem no Evangelho que fala assim, olha, quando você for levar a tua caridade na igreja, no centro, enfim, qualquer grupo religioso, mas você tem alguma coisa contra o seu irmão, volta, te reconcilia com ele, aí você vem fazer a caridade. Por quê? Porque a maior caridade que a gente tem é a reconciliação com o irmão, o perdoar. Então, o perdão tira elefantes das nossas costas. Eles nos livra de futuros terríveis. E pedir perdão também. Se formos nós que cometemos algo contra o irmão, precisamos pedir perdão. Se ele vai perdoar não, o problema é dele, porque cada um se responsabiliza por o que faz, e é disso que nós estamos falando aqui, né? A reencarnação, você viu que a gente está falando assim, de quem que é toda a culpa do que está acontecendo hoje? De nós mesmos, das péssimas escolhas que a gente fez no passado, né? Então sabemos que nós temos várias vidas pela frente, já passamos por várias, né? Porque hoje você fala assim, nossa, conheço aquela pessoa, né? Mas eu não lembro de onde é. E você pode se esforçar o quanto quiser, você não vai se lembrar porque não é dessa vida, às vezes é da outra vida, lugares que você já passou, enfim, os mentores, né? Os espíritos que estão à nossa volta, né? E a gente sabe disso através das sintonias, né? Eles estão a nos orientar, né? Então,
quem está numa sintonia boa pega orientação boa, quem está na ruim, infelizmente, vai levar a ruim. Então, nós precisamos lembrar, livre-arbítrio, vamos escolher bem, porque é nossa culpa. Se a gente está penando hoje, significa que lá no passado a gente tomou péssimas decisões, péssimas escolhas. Vamos fazer melhor as escolhas hoje, né? Vamos olhar mais para dentro do nosso lar, para os nossos pais, para as nossas mães, para os nossos filhos, filhas, para os nossos avós. Vamos tratar melhor os nossos idosos, né? A gente trata muito mal os idosos. Eu digo, é a humanidade de hoje, né, gente? Entendeu? A gente precisa de fazer um esforço para mudar o meio. E esse esforço começa por nós. Né? Todos os dias nós temos muitas possibilidades da gente fazer o melhor. Tem gente que pensa que já fez tanta coisa errada que não tem mais conserto. Evangelho de Jesus. O amor cobre a multidão de pecados. Começa a fazer o bem. Ah, mas eu tenho que ganhar na loteria, comprar um hospital e deixar todo mundo passar de graça lá. Não, não é isso, gente. Não é grandes coisas. Pequenas coisas. Dá ouvido para o próximo que está perto de você, seja no lar, no trabalho, no clube, na escola, na casa do amigo, no centro, na igreja, em qualquer lugar. Fazer a caridade para o próximo. Enfim, nós precisamos mudar as nossas escolhas para que nós mudamos a nossa vida, o nosso meio e o nosso planeta, né? Então, lá no item 222 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pede uma coisa para a gente, né? Aproveitar, né, a nossa encarnação, aproveitar essa bendita oportunidade de estarmos aqui, porque, gente, a vida não é só dormir, levantar, trabalhar, pagar boleto, dormir, comer, levantar, trabalhar, pagar boleto. Nós viemos fazer alguma coisa aqui, né? Vamos sacudir, né? Vamos ler coisas edificantes para a gente poder ter orientação boa e pedir a Deus, a Jesus, que nos oriente, né? O que nós estamos fazendo que não está de acordo. Lá no capítulo 17 do Evangelho, seres perfeitos, né? Um homem de bem, né? Nós somos homem de bem, a gente precisa de colocar as coisas para funcionar, né? O perdão, a caridade, a fraternidade, tudo isso que vai nos tornar pessoas melhores. Cada vez que você faz um ato pequenininho de bondade, de caridade, a tua vida, ela se transforma como se fosse uma montanha. E é assim que diz aquela passagem do Evangelho, que a fé remove montanhas, né? É essa fé que nós estamos falando. A fé de que os nossos passos milimétricos têm grandes modificações no nosso futuro. Ok? Então, que possamos, todos nós, né? Porque todos nós estamos num planeta de prova e expiação, aqui não tem nenhum anjinho, né? Então, todos nós, a gente precisa de se lembrar, né? De que a gente está fazendo alguma coisa aqui. Qual é essa coisa, né? Cada um tem uma aptidão, cada um gosta de alguma coisa, e a gente precisa de transportar isso para o nosso próximo, né? Tudo que já aprendemos não pode ficar só aqui dentro, tem que ir para o próximo. A gente tem que movimentar essas coisas para a gente ver o mundo se modificar. Tem uma nuvem muito escura em cima, né? A gente precisa de mandar ela embora, né? Tá bom?